Fala Câncer, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma leitura de vocês nesse canal. O meu nome é Antônio, prazer falar com vocês aqui hoje para a leitura de vocês da semana. Certo, Câncer? Se inscreva no canal, ative o sininho, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Siga-me nas redes sociais, @euantônio. Para leituras particulares, o meu número vai estar tanto na descrição desse vídeo quanto na bio do canal. Certo, Câncer? Vamos ver o que as energias têm aí para vocês durante a semana. Pegue somente aquilo que ressoar com você, tá? O que não ressoar, devolva, descarte, tá? Vamos nessa, Câncer. Desejo me comunicar com todos os cancerianos que estão acessando nossa leitura, certo? Seja ele que tenha Sol, Vênus, Lua ou Ascendente no mapa. Vamos dar uma olhada aqui, Câncer. Soltando uma energia, por favor. Câncer, eu vou aceitar. O homem, o buquê. Gente, vamos de novo. Vamos ver o que mais. Se tiver que saírem essas, vão sair essas, mas vão sair uma de cada vez. Aí sai a mesma carta. A casa. O navio. Os peixes, a torre, o sol, o cão. O que mais que a gente está falando aqui com esse homem? A mulher. A carta. O cão. A chave. Câncer, aqui para o signo de vocês, tá? Com essa sequência aqui, principalmente, a gente está falando sobre algumas situações, tá? Ou a gente está falando sobre situações românticas, certo? De relacionamento, principalmente, tá? Então, pode ser aí que durante essa semana aí, Câncer vai ser convidado para algo, certo? Que Câncer vai ter alguma mensagem aí, tá? Adaptem aí para a situação de vocês. E para outros, Câncer, existe uma mudança, tá, de lugar físico, de casa acontecendo, onde vocês precisam de apoio, tá? Onde vocês precisam de lealdade. Vocês precisam aqui recalibrar as energias de vocês. E que tende a ser uma mudança muito resolutiva, muito positiva, tá? A gente está falando sobre mudanças de casa ou de cidade, até de país, tá, Câncer? Porque o navio é tudo longe, tá? Não é como se fosse ali pertinho, certo? É uma mudança que leva ali um pouco mais de demora, vamos dizer assim, sabe? Então, muitos de vocês aqui estão precisando dessa situação. E nessa parte de relacionamento, principalmente também, vocês podem estar começando a se entender ali ou se relacionar com uma pessoa em que tem um apoio para câncer, tá? Que vai dar um apoio e estabilidade que câncer merece e câncer precisa, certo? Eu senti uma energia bem saudosa também, assim, no sentido de confortável, tá? Que conforta o coração de câncer. Pode ser uma mensagem, uma troca de mensagens, tá? Vocês vão aí começar a ver o caminho amoroso de vocês andar finalmente também, certo? Vamos ver aqui o que mais que nós temos aqui. Câncer que tava precisando, né? Tava precisando de alguém que apoie, né? Que conforte câncer. Que supra ali as emoções, as necessidades de câncer, né? Vamos ver aqui. Me fala sobre esse casal, né? A gente pode estar falando aqui com até um casal. Ó, Rei de Ouros. A gente pode estar falando ainda, né? Se você estiver saindo aí com uma pessoa que tem uma estabilidade financeira também, tá, Câncer? Por isso que a gente está falando sobre até uma pessoa aí que atenda às suas próprias necessidades. Gente, Cavaleiro de Ouros. Câncer, se for um trabalho ainda também que está sendo oferecido para vocês, um trabalho até longe, tá?
Dois de espadas. Pessoal, se vocês ouvirem os barulhos dos carros aqui, é porque eu precisei deixar essa janela aberta, tá? Olha, olha, olha. Três de copas. Câncer, vocês estão em dúvida sobre fazer alguma situação específica, tá? Então, em dúvida entre investir em valete de ouros, o pendurado, os enamorados, a temperança. Vocês estão em dúvida entre fazer alguma situação específica, entre fazer uma mudança, entre confiar numa pessoa, né? Entre adaptem, tá? Entre aplicar o seu currículo para tal vaga, sabe? Alguma coisa que está fazendo vocês terem essa dúvida também, tá? Mas aqui, ao mesmo tempo, não acho nem que seja uma dúvida propriamente dita. Vocês não estão querendo escolher, sabe? Vocês estão com medo de fazer essa decisão, de fazer essa escolha, e vocês estão um pouco fechados aqui, tá? Só que no final, Câncer, tem vocês aqui, com trocas, com comemorações, certo? Bem mais estruturados aqui, seja financeiramente, seja de posicionamento. Existe aqui câncer vindo principalmente numa fase em que ele se sente mais confortável, sabe? Mas é um conforto de, por exemplo, pode ser de estabilidade em casa, pode ser de estabilidade material, financeira, mas seguro financeiramente, sabe? Se alguns estiverem querendo vender algo ou receber algo monetário, vamos dizer assim, tá? É um momento propício para isso também. Vamos dar uma olhada aqui o que é mais, que essa leitura de vocês está fluindo. Vamos ver. Tem aqui muitas expectativas, né, Câncer? Vocês têm muitas expectativas, muitos sonhos, mas também muitos medos. Não é nem medo, é insegurança, tá? Esse dois de fadas aqui tá falando um pouco disso pra gente. E vocês não querem ter que escolher justamente para vocês não, né, não assumirem uma culpa até de alguma forma, tá? Se der errado, né? Mas é aquela questão, né, Câncer? Se der errado, mas e se der certo também, sabe? Vamos ver aqui. Esse homem com essa mulher e esse rei de ouros aqui. Pela porta da rua. Risco de roubo, perdas ou pessoa perigosa. Notícias breves. Tem uma situação muito específica aqui com esse roubo, perdas e pessoa perigosa. Ó. União e negócios que chegam embaixo desse três de copas. Caminhos abertos, espiritualidade maior, boa sorte, a consulente, amigo fiel aliado. Me fala um pouco aqui sobre esse risco de roubo, perdas ou pessoa perigosa. Embaixo daqui. O que a gente está falando aqui para câncer? Essa já é uma situação à parte, parece. Caminhos. Muita insegurança, né? Câncer de se precipitar. O coração. A árvore, a estrela, os livros. Ó, Câncer, para alguns de vocês, tá? Existe uma escolha sendo feita aqui. Mas uma escolha também no sentido amoroso da situação também. Muitos de vocês podem estar tentando, querendo também seguir um caminho separado da pessoa com quem vocês estão. Só que eu acredito que vocês estão agindo muito mais pela emoção do que pela razão aqui. Se, por exemplo, se você tá. Eu senti isso, tá? Se alguns de vocês estão infelizes no casamento,
tá? E vocês conheceram uma pessoa. E vocês viram ali essa pessoa, né, que tem ali, pode ser uma configuração financeira um pouco melhor, certo? Vocês aqui podem se enrolar de alguma forma, tá? Tentem fazer tudo que vocês quiserem fazer, né, que tiver no alcance de câncer, com a cabeça muito firme, tá? E pensando muito racionalmente. Vocês estão aqui pensando muito emocionalmente, alguns de vocês, certo? Eu não senti aqui como se, fosse dar muito ruim. Não, não é isso. Eu vou dar uma olhada melhor. Eu acho que eu tô falando com um canceriano, uma canceriana aí que tá passando por uma situação muito específica. Vamos ver se o oráculo revela alguma coisa. E para outros, é um medo de faltar oportunidade em alguma situação. Medo de faltar trabalho, o que que eu vou fazer da minha vida? Mas ao mesmo tempo me fala que é muito mais uma questão irreal, sabe? Irreal não, é só uma insegurança mesmo. E o caminho de vocês aqui está todo aberto. As oportunidades estão aí chegando, ou estão vindo aí de longe para vocês. Me fala exatamente sobre essa linha que nós queremos falar aqui, sobre risco de roubo, perdas ou pessoa perigosa. E na verdade, vocês já sabem que que alguma situação aí é meio arriscada. Só vocês querem ver o que que acontece. E para outros, pessoal, é... e para outros existe realmente uma oportunidade, tá? Uma oportunidade de se estabelecerem melhor financeiramente, a partir de um movimento, a partir de uma saída, sabe? A partir de uma retirada de um lugar. Então, se vocês hoje estavam passando por alguma dificuldade financeira, tá? Ou com dificuldade, seja para pagar contas do dia a dia, esse eu vou aceitar. Pagar contas do dia a dia e tal. E aí você surge a oportunidade de você morar com pai, com mãe, tá? Ou voltar para casa ali de alguém da família. Ou, por exemplo, eu vou passar um tempo aí na casa sei lá, da minha sogra para poder me restabelecer financeiramente. Tem isso aqui, entende? A Imperatriz. Que o Rei de Copas, certo? E Seis de Paus. Aqui a gente pode estar falando com um canceriano, canceriana que está muito emotivo, tá? E está deixando as emoções aí atrapalharem as oportunidades que estão se apresentando. Vocês estão vendo perigo em tudo, porque vocês estão bem emotivos, então vocês não estão conseguindo enxergar uma oportunidade concreta aí para a situação de vocês. E que, na verdade, é uma situação boa, tá? Estranho, câncer. Por que vocês estão assim? O que aconteceu com vocês para vocês se sentirem assim? E se tá tendo oportunidades, pessoal, é isso que é bom, porque nada pior do que ter caminho fechado, gente. A eremita. Câncer tá pensando muito, hein? Pensando muito, não tá sabendo. A sacerdotisa, ó, gente, vocês estão pensando demais. E isso tá paralisando vocês. A estrela. E vocês não estão vendo o potencial de recuperação, sabe? Um potencial aí de fazer alguma coisa diferente, de fazer alguma coisa que pode ser construtiva aí para vocês, porque vai ser construtiva, tá? Ó, tem um potencial aí de construção, de mudança para a vida de vocês, perfeito aqui acontecendo. Só que vocês vão precisar sair um pouco desse estado de vocês, de ficar pensando abobrinha. Antes da estrela, pessoal, é a torre, tá? É o arcano 16. O arcano 16, a torre, ele fala sobre o quê? Sobre quebra de estrutura. É uma quebra de estrutura, tá? Eu não vou conseguir caçar aqui para vocês a carta dela. É uma torre, tá? E tá no meio de uma tempestade essa torre. E vários raios atingem essa torre. Raio, trovoada, e a torre se parte e tem duas pessoas caindo, sabe? Então, é uma coisa inevitável. Foi um corte brusco, inevitável.
certo? E vocês estão com tanto medo de tomar uma atitude, tá? E vocês não estão vendo que existe potencial justamente para vocês seguirem para o próximo passo. Porque depois da torre, depois dessa quebra, dessa derrubada, vamos dizer, de estrutura, daquilo que você tinha como certo, como fixo, vem a estrela. E a estrela, ela fala sobre esse processo de fé, de esperança, de renascimento. E vocês estão tão ainda nessas de, por exemplo, vocês se fortaleceram ali, vocês criaram uma casca, vamos dizer assim, emocional, que vocês estão inseguros. Só que vocês não estão vendo que o próximo passo aí é justamente essa cura. Essa cura para isso tudo que vocês estão vivendo. Certo, Câncer? Então, essa é uma semana para vocês pararem um pouco de pensar demais. Vocês já pensaram bastante. Que me mostra que Câncer teve tempo de sobra para pensar aqui, tá? Tá na hora de vocês permitirem serem cuidados, certo? Ó, de vocês terem apoio suficiente e vocês irem aí para um próximo passo, tá? É isso, Câncer. É uma semana para vocês verem já, beleza, vocês já maturaram as ideias, tá? E aí? E agora é hora de tomar posições, tá? Um conselho aqui para Câncer, para como Câncer deve agir durante essa semana. Pessoal, as leituras de vocês, eu não sei se nós estamos falando com pessoas que passam por situações muito parecidas, tá? Ou se vocês estão vendo, mas a gente tem muito de vocês paralisados. Vocês paralisados, vocês com medo. Ó, o conselho para vocês, as de espadas. Então, vocês tomarem essa iniciativa realmente, mas de vocês planejarem, tá, ao invés de ver defeito, né, ao invés de ver, por exemplo, se não der certo, como que eu posso fazer isso realmente acontecer? Como eu posso fazer isso realmente funcionar? Tá, eu já sei que eu preciso fazer isso, mas como que eu posso fazer funcionar? 10 de paus. Vocês precisam soltar um pouco essa sobrecarga que vocês mesmos estão botando em vocês, tá? Excesso de responsabilidade. 2 de copas. A tola. 6 de espadas. O julgamento. O carro. 3 de copas de novo. Câncer. Vocês estão precisando principalmente se movimentar aqui. É dar um tiro no escuro. Se a gente vai falando ainda sobre um deslocamento, sobre uma mudança, sobre um lugar, lembra que eu falei com vocês que alguém pode estar indo voltar a morar com alguém? O julgamento aqui, o retorno do passado, o acerto de contas, enfim, o carro, o movimento. 3 de copas, a celebração, a comemoração. Rei de paus, a iniciativa. Gente, Câncer. 9 de copas, a realização. 10 de espadas, a finalização de algo que não deu certo, que deu errado. Certo, Câncer? Tá na hora de vocês se libertarem aqui. Tá na hora de vocês pararem de ficar se prendendo aí a dúvidas, a medo. Quem vive com medo não vive, tá, pessoal? Entendam, se respeitem tudo o que aconteceu, mas agora vocês precisam partir para o próximo passo, tá? É isso, Câncer. É isso que eu tenho para vocês hoje. Em breve mais vídeos no canal, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para leituras particulares, o meu número vai estar aqui embaixo. Certo, Câncer? Um beijo, ótima semana para vocês e até mais.